Começamos agora mais os grandes físicos da história. Roda a vinheta! O grande Albert Einstein. Oh, bonito, hein? Me conta aí uma história, um pouco da história desse grande físico. Pois é, olha, você sabia que o Einstein nasceu em 14 de março de 1789? Errou! Ele é pisciano. Isso explica a sua genialidade, porque eu também sou pisciana, faz todo sentido. Pessoas de peixe são muito mais inteligentes que os outros. Não. Claro, isso é brincadeira, isso não explica nada. Mas olha, ele nasceu no século XIX, né? E é uma figura controversa, é uma figura muito, muito interessante. Aliás, eu tô apaixonada. É, eu sei, um lindão daquele tem que se apaixonar mesmo. Não por ele, mas pela história dele. Pois é, Lália, não tire conclusões precipitadas. Pois é, o Einstein, ele era uma figura controversa, ele se casou 2 vezes. Mas vamos começar no início, vamos começar pelo nascimento dele e pela infância. Na infância, o Einstein era uma criança retraída, ele demorou para falar, ele começou a falar lá por volta dos 4 anos. Os pais dele até acharam que ele tinha algum problema, né? E também na escrita e na leitura ele tinha dificuldade. Quer dizer, na época os professores não entendiam, né? Porque ele era atrasado nessas áreas. Mas hoje todo mundo concorda que ele era disléxico. Ele tinha dislexia. Como vários outros gênios da história também tinham dislexia. Então, assim, Einstein, parte da vida dele, do ensino, da educação, ele não gostava de estudar. Por quê? Porque ele achava monótono, chato, porque havia aquela questão da decoreba, tinha que decorar, não tinha que pensar, tinha que decorar. E Einstein, ele era muito imaginativo, ele imaginava tudo. Então, as leis dele, inclusive, é porque ele começava a visualizar as coisas. Ei, Samantha, eu pensando agora, né, vários alunos nossos é dessa forma, né? Sim. Não quer saber de estudar e olha só, né, o que o Einstein virou, né, um grande físico, nossa. Justamente porque quando ele entrou numa escola que incentivava essa imaginação, incentivava a forma de ensinar diferente, ele se apaixonou pelos estudos e viu que ali era o caminho. Ele era apaixonado pela física, pela matemática, por essas áreas. Nossa. Lindas áreas, né? Maravilhosas. Então, mas áreas de humanas, leitura, história, não era com ele. Mas depois ele aprendeu a gostar também, viu, Lália? Eulália, você sabia que o Einstein ganhou um Nobel, né? Na área da física. É verdade. Ele pensou, na verdade, que ele ia ganhar esse Nobel devido ao estudo dele feito sobre energia relativista, mas na verdade não foi isso, né? Foi não. Ele ganhou por causa do estudo dele em relação à fotoeletricidade. Que ele ficou meio decepcionado, mas só ganha um Nobel se for comprovado a praticidade da sua descoberta. Então, no mundo prático, observado, né? Se for observado. Se ficar só na teoria, não ganha. Então, ele ganhou um Nobel. E o prêmio do Nobel, ele deu para a esposa dele. Ai, que lindo. Por quê? Mas, olha, a primeira ou a segunda? A primeira. Por conta do acordo de divórcio. Então, Gustavo Lima, você não é o único. Mas ele não acordou de madrugada, sua esposa não, tá? Não. Mas olha só, ele deu pra ela porque no acordo feito entre os dois anteriormente, porque ele sabia que ele ia ganhar cedo ou tarde. Aliás, o Einstein, ele não era muito reconhecido no mundo acadêmico até certa idade, viu? Tipo assim, ele era rejeitado da turma, porque as teorias dele, alguns cientistas, meu Deus, que loucura, isso vai mudar tudo. Não é possível, não é verdade, porque até então o que se sabia sobre a ciência estava nos postulados que a gente falou da aula passada, Laila? Isaac Newton. E aí era uma verdade, era uma lei. E aí o que Einstein... Era aquilo e pronto, né? O que Einstein propunha era diferente. Hein, Samantha? E o Einstein, ele perpassou assim... Perpassou? Seria essa palavra? Sim. Tá. Por várias áreas da física. Ele trabalhou na eletrodinâmica, assim, ele fez estudos, né, voltados para a eletrodinâmica, para inércia também, e também para energia relativista, que foi o que ele pensou que ia ganhar esse prêmio, né? Por esse estudo que ele fez, sabia? Então, ele era um gênio mesmo. Muito, olha. Um gênio. Um gênio por muito tempo não reconhecido. Eu já sabia que ele passou por 2 guerras mundiais, as 2 grandes guerras, ele estava lá presenciando e sentindo na pele os efeitos dela, inclusive. Na Primeira Guerra, ele já estava casado,
né? Inclusive, quando ele lançou este postulado da relatividade assim, geral, em 1915, o mundo estava vivendo a Primeira Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi perseguido por Hitler e teve que sair da Alemanha, porque ele era alemão, de família judia. Então, os judeus eram perseguidos, né, pelos nazistas. E ele foi perseguido e era visto como uma ameaça nacional. Ou seja, ele teve que fugir do país, sair do país e foi para os Estados Unidos nessa época. Porque senão, provavelmente, ele teria sido executado em algum campo de concentração nazista. Terrível. Guerra não tá com nada, gente. Hein, Samantha? Mas eu escolhi aqui um dos campos que ele fez assim uma pesquisa, e assim, é um dos campos mais estudados na física, né? Que é a energia relativista. Essa energia foi descoberta em 1905, né? E essa teoria, ela mostra o quê? Que massa e energia são grandezas equivalentes. Ou seja, massa aumenta, energia também. Então são equivalentes. Né? E qual é a fórmula que o Einstein preparou, qual foi a equação que ele preparou para esse estudo? Energia é igual a massa vezes a velocidade no vácuo ao quadrado. É aquela grande fórmula que a gente conhece, E é igual a m vezes c ao quadrado. Nossa, eu já vi essa fórmula por aí em todos os cantos, eu acho, até em camiseta. Verdade. Eu não sabia que era essa. Pois que legal, gente. Tá falando sobre energia relativista, né? Um campo uma equação muito vista na física, né? Que a gente conhece bastante mesmo. Embora essa energia ela esteja vinculada à velocidade, nós também podemos usar, também fornecemos uma energia estando em repouso. Então, essa energia em repouso é igual a massa vezes a velocidade, também velocidade no vácuo ao quadrado, mesmo estando em repouso. Nossa, que interessante isso, hein, Eulália? Agora, assim, a gente imaginando esses estudos todos, parece tão distante da gente, mas vamos lá. Você tem micro-ondas em casa, Eulália? Sim. Eu também tenho. Então, graças ao Einstein, a gente usa o micro-ondas. Você tem TV de plasma em casa? Sim, também. Eu também tenho. E o celular? Graças aos estudos do Einstein. Sim. Então, são aplicações práticas, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, em que dependeu de estudos que ele fez lá no passado, né? É muito interessante. Justamente. Agora, uma parte meio bad da história dele, assim, Eulália, se você já concluiu essa parte Já sim. Da fórmula dele, né? É a relação dele com a bomba atômica, né? Aquela bomba que foi testada, que foi lançada sobre Nagasaki e Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. É uma das consequências. Justamente. É uma das consequências. Então, o governo americano iniciou o projeto Manhattan. E aí, nesse projeto, é que eles construíram as duas bombas atômicas que foi lançadas, como eu já disse, sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki durante o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, esse é o maior arrependimento da vida dele. Outra curiosidade, não sei se você sabe, que ele casou a segunda vez com a prima dele. Uma prima que era um amor de infância e ele ficou com ela até o fim da vida dela. Ela morreu primeiro que ele, e ele terminou os últimos anos de vida dele solitário, sozinho. Nossa. Mas ele era apaixonado pelos filhos e pelos netos, sabe? Ele nunca perdeu esse vínculo com a família do primeiro casamento. Então, Samantha, e a gente falando sobre a bomba, né? De Hiroshima e Nagasaki. Então, essa foi uma das consequências da energia relativista, né? Por quê? Porque essa energia mostra que um corpo possui a menor quantidade de massa que esse corpo possui, esse corpo mesmo possui uma grande quantidade de energia. Então, essa foi uma consequência do estudo dele sobre a energia relativista. Então, mesmo sendo um corpo pequeno, uma massa pequena, quando o núcleo dela tem uma energia gigantesca. Meu Deus! Inclusive as usinas, né, que usam esse tipo de energia também. Caramba, isso é muito, muito fantástico, assim, se você for pensar. E você sabia, Lara, que o Einstein, ele terminou a vida dele dando aula na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que virou tipo a meca, né, das universidades, que todo físico queria visitar Princeton. Tu queria visitar Princeton? Eu queria. Pois é. E aí o Einstein,
ele deu toda essa contribuição para o mundo. Na foto dele de 70 anos, eu acho, ele tirou uma foto fazendo uma careta que Vamos fazer virou essa careta? um símbolo do mundo, que é assim, né? Não sei se ficou Eu igual. acho que assim não, né? Mas isso aqui já é por nossa conta, tá, gente? Mas o importante é que Einstein foi um símbolo da ciência. Ele virou até adjetivo, tipo, você é um Einstein, né? Quer dizer, você é inteligente, você é um gênio, você é um Einstein. Você é um Einstein, né? Samantha, tu acredita que assim, a gente que trabalha com a física, a gente conhece mais a parte teórica, a parte mais, né, numérica, né, das coisas. E assim, trabalhando com a história, nossa, eu tô amando esses vídeos. Eu tô amando, porque a gente tá conhecendo o outro lado, a gente tá conhecendo a vida, né, do físico. Muito interessante, eu tô amando. Eu acho que a vida, as escolhas que cada um faz, acabam interferindo na ciência também. Com certeza. Na divulgação desses estudos. Por exemplo, se ele ficasse na Alemanha, o que seria do mundo, né? Então. O que seria dessas descobertas todas? Talvez alguns morreriam com ele, porque até hoje tem estudos do Einstein, agora em 2000 e pouco, que foram comprovados. Então, imagine se ele não tivesse saído da Alemanha para continuar estudando e continuar publicando. Talvez teria morrido com ele esse conhecimento todo. Mas então, tá lá. Viva Einstein! Viva! Viva a ciência! E viva a história também! Gente, ó, grande beijo, fiquem com Deus e não deixem de curtir na live. E logo mais, tem mais um vídeo da série Os grandes físicos da história.